Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde e hoje a gente tem um episódio muito legal para vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Inclusive, se tu ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, @981, vai agora mesmo, se inscreve, ativa as notificações e também vai lá no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, a gente vai adorar te ter por lá. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Uma convidada que era minha colega de trabalho, que virou amiga e que hoje vai contar para vocês muitas coisas, vai nos ensinar demais. Eu estou aqui com a Aline Giovanella. A Aline, ela é Relações Públicas com especialização em gestão empresarial e gestão estratégica de pessoas e atualmente ela é idealizadora do Espaço Zahara. Aline, seja muito bem-vinda ao 981cast. Que honra estar aqui, Ingrid, que alegria receber esse teu convite. Estou muito feliz por estar aqui, por poder trocar, né, conversar, fazer um bate-papo aqui contigo. Quem sabe trazer algum insight, né, para as pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Então, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite e vamos lá. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, isso né? Aí, isso aí. E eu tô muito feliz por tu ter aceitado aí o nosso convite, tá aqui com a gente hoje diretamente de Lajeado, veio até Santa Cruz do Sul, né? E, enfim, tendo todas essas questões, uma agenda aí lotada e aí priorizou estar aqui conosco hoje, a gente fica muito feliz. E a gente precisa, então, conversar, as pessoas precisam entender um pouquinho da tua história, precisam entender o que tu tem aí para mostrar para elas relacionado à gestão de pessoas, a negócio, a gente tem muita coisa para conversar, né? E pra gente começar, então, o nosso bate-papo, eu quero que tu conte pra galera, pros nossos espectadores, a gente tem um público aqui no 981cast que são profissionais da saúde, que ou têm o seu negócio, ou que buscam empreender, já empreendem, né? Mas que são profissionais e empresários da área da saúde e que gostam desse tema, né? E com isso, eu tenho certeza que pela tua experiência, pela tua trajetória, tu vai poder agregar muito para essas pessoas e vai poder contar para elas também um pouquinho, né, dessa tua trajetória. Eu quero justamente começar então com isso. Como que foi o teu início? Por que tu optou estar onde tu está hoje? A área da saúde, onde entra nisso? Conta para nós um pouco de tudo isso que a gente quer saber, aonde se colocar aí a questão da saúde nesse meio da tua vida, da tua trajetória. Perfeito. Para eu começar a falar sobre isso, eu preciso retornar lá para minha infância, né? A minha história com a área da saúde, ela iniciou quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe. Nós morávamos no interior. E a minha mãe trabalhava no posto de saúde daquela localidade onde a gente morava. E eu nasci, né? Minha mãe ficou um período curto em casa, porque ela trabalhava sozinha, né? Trabalhava com os médicos ali dentro desse posto de saúde. E lá pelas tantas ela começou a me levar junto com ela, né? Porque não tinha com quem me deixar, enfim, eu ficava lá, né? Eu me lembro que tinha um balcão onde eu deitava, né? Tinha cobertinha, eu ficava embaixo ali, bem quietinha, dormindo também, depois de já maiorzinha, né? Ficava ali, fazia as minhas coisas, brincava, porque a casa era enorme, assim, né? Então, levava as minhas bonecas, daí eu pegava os medicamentos e dizia que eu ia dar para as minhas bonecas. E assim começou, né? Então, eu convivi desde muito pequena, né? Com os médicos, digamos assim, né? E vendo a minha mãe cuidando das pessoas, né? Então a minha mãe vacinava os bebês, vacinava as crianças, né? E isso sempre me fascinou, assim, né? Eu cresci vendo isso e eu acho que isso também trouxe para mim, né? Tá dentro do meu perfil, do meu DNA, essa questão do cuidado, mas isso me trouxe, né? Essas memórias, que para mim são memórias afetivas, né? Eu acho que o cuidado, ele tem tudo a ver com a área da saúde, né? E eu sempre digo que os profissionais que trabalham nessa área, eles são diferenciados, né? Porque tu precisa ter muito olhar para o outro, né? Tu precisa ser muito empático para te poder cuidar, né? Com carinho, com amor, com atenção, que é o que as pessoas merecem. Não só quando elas estão doentes, né? Mas quando elas estão no seu dia a dia. E ao longo da minha vida, da minha trajetória profissional, eu trabalhei em muitos lugares, né? Trabalhei no hospital, trabalhei na Unimed, que foi onde a gente se conheceu, né? Então, sempre muito vinculada a essa área, né? As pessoas, sempre lugares com muitas pessoas, com muita gente, né? Eu gosto de gente, eu sempre amei gente, né? Então, isso sempre me fascinou. E a área da saúde, para mim, tem tudo a ver com muita gente. Né? A área da saúde ela está diretamente ligada com muita gente, né? Por dia, todos os dias, a toda hora.
E aí, fazem 2 anos, mais ou menos, que eu resolvi empreender, né? Depois da minha saída, enfim, da última empresa onde eu estava trabalhando. E eu resolvi empreender. E olhando sempre para o meu propósito, né? Eu quero fazer, de alguma forma, a diferença na vida das pessoas, né? Seja pelas minhas mãos, seja pelo meu conhecimento, seja pelas pessoas que estão hoje junto comigo, né? Caminhando junto comigo dentro da minha empresa, de que a gente possa cuidar, de fato, de cada pessoa de forma única, né? Então, esse é o meu propósito dentro do meu negócio hoje. Que as pessoas estejam conosco e se sintam cuidadas de forma única, né? É aquele cliente que está ali naquele momento, é só aquele cliente. Né? A minha atenção precisa estar voltada para esse cliente. E isso tem tudo a ver com a área da saúde. Né? Então, o meu negócio, as pessoas às vezes olham e dizem assim, é um salão de beleza. Não, eu não tenho um salão de beleza. Eu tenho um espaço de terapias, de saúde, de bem-estar e de beleza. Né? Então, a beleza, ela vem junto. A beleza é o externo. Exato. Mas como é que eu estou dentro? Por dentro, como eu estou? Né? Então, o meu negócio também visa olhar para isso, né? De alguma forma, acolher as pessoas e fazer a diferença no dia delas, na vida delas, no bem-estar delas. Porque a autoestima está diretamente ligada, né, com a saúde. Né? Se eu estou bem psicologicamente, a minha autoestima está boa e a minha vida vai seguindo. Né? Isso não quer dizer que se eu tenho autoestima alta, tudo vai ser perfeito, tudo vai dar certo. Não é assim. Né? Mas uma coisa caminha junto com a outra. Né? Então, quer dizer que há 2 anos tu é empreendedora, né? Tu entrou pro mundo do empreendedorismo, né? Só que pra gente nesse momento que tu tá vivenciando hoje, né? Nesse caminho aí de 2 anos, em toda essa trajetória, desde pequenininha já vivenciando a área da saúde, estando lá acompanhando tua mãe, imagino que tu deve ter muitas memórias relacionadas a isso mesmo. Muitas. E eu acho, Aline, eu tenho certeza que pra essa Aline de hoje, ela existir, muitas outras Alines tiveram que morrer, né? Para a Aline de hoje viver e florescer desse jeito lindo que tá. Com essa segurança, com essa autoestima, com essa ousadia e coragem de empreender, porque a gente sabe que para ser empreendedor, né? Nos dias de hoje, no nosso país, enfim, é sim desafiador, a gente sabe disso, né? E eu quero que tu conte para nós um pouquinho de como foi esse processo para ti. Porque é um processo de autoconhecimento, né? Como foi para ti, tu te descobrir nesse momento, que fases que passou, o que foi difícil, o que foi fácil, como tu levou isso tudo até o momento que tu vive hoje? Na verdade, eu sempre tive vontade, né, de empreender. Mas não sabia exatamente como e nem quando e nem como. Né? De que forma eu iria fazer isso. Como né? que tu ia fazer isso? Como é que eu ia fazer isso? Que área, enfim. Exatamente. E aí, quando né, eu me peguei sem o meu plano B, né, eu comecei a pensar, será que não é a hora agora de fazer alguma coisa para mim? Né? Alguma coisa onde eu possa tomar as minhas decisões, fazer no meu formato de trabalho, como eu gosto de trabalhar, e colocando o meu propósito, né? Que de alguma forma é fazer a diferença na vida das pessoas. Como é que eu posso fazer isso? E aí eu comecei a pensar, né? Comecei a refletir, e na minha adolescência eu trabalhei num salão de beleza. Né? Eu estudava, fazia magistério, então naquela época, né? Porque eu já não sou mais, eu sou uma jovem senhora, eu costumo dizer, né? Naquela época, assim, nossa, tinha que ser professora, né? A professora é a pessoa, assim, que vai se dar melhor na vida e tudo mais, né? Então eu tinha também esse amor pela educação. Tinha não, ainda tem. Né? E aí fiz magistério, depois fui fazer pedagogia, né? Nossa, não sabia nesse período, então, eu trabalhava num salão de beleza, né? Lavava cabelo, secava cabelo e fui aprendendo, fui me desenvolvendo, né? E na época era um dos maiores salões da cidade, né? Então ali eu conheci muitas pessoas. Ali eu comecei a ter oportunidades, né? E comecei a olhar para elas de uma forma um pouco diferente, né? Eu era assim, meio fechada, né? Meio desconfiada, mas aos pouquinhos eu fui me soltando, né? E o cabeleireiro, que é o proprietário, então, desse salão, ele sempre me dizia, Aline, acorda, vamos lá, pra onde é que tu acha que tu tá indo, né? Aí depois conheci meu marido, né? Então, lá aos meus 18 anos, tô com ele até hoje. E aí ele sempre foi também sendo um alicerce dentro disso tudo, né? Mas falando, né? Exatamente. Mas falando da minha vida profissional, né? Voltando. Então, por esse amor, né?
por esse lado mais propriamente dito da beleza, ele existia dentro de mim. Ele já estava ali? Ele já estava ali. Por quanto tempo tu trabalhaste nesse Foram 8 salão? anos. 8 anos? 8 anos. Nossa, Isso é aí. bastante tempo. Bastante tempo. Eu comecei ali com 15 anos e fui ficando, né? Só que aí depois eu comecei a trabalhar em outros lugares, trabalhei no Banco do Brasil, mas daí nos finais de semana eu trabalhava lá para ajudar. Tu né? estava sempre ali, Sempre naquele ali. meio, vivenciando. Isso. E sempre fazendo muitas coisas. Eu não gosto de fazer uma coisa só, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de ter o meu dia, sabe, movimentado. Bem cheio. E aí eu guardei, então, esse amor, né? Esse carinho. E eu sou uma mulher que eu sempre gostei muito de fazer massagem, né? De ir fazer massagem, né? Sempre tive muitas contraturas nas costas. Só um pouquinho estressada. Um pouquinho. Ansiosa, estressada, mas enfim, né? Será? Isso. E tinha uma coisa que me incomodava quando eu procurava os serviços, que era... entra, tira a roupa, deita, faz a massagem, levanta e vai embora. Rapidinho, que já tem outra pessoa esperando. E isso era uma coisa que me incomodava, né? E eu pensava, se um dia eu tivesse um spa ou um lugar, né, desse tipo de cuidado, seria muito diferente, né? O cliente, ele precisa ter esse tempo, ele precisa se conectar com ele mesmo, né? Então, isso tudo, acho que ficou guardadinho lá numa caixinha e um dia eu coloquei isso para fora, né? E talvez foi nesse momento, né, de reconstrução, que eu digo que eu tive que me reconstruir, né? Porque eu tinha uma ideia e a partir daquele momento aquela ideia não existia mais, eu precisava me reconectar com outras coisas, né? E aí eu comecei a tirar o meu negócio da cabeça e colocar no papel. Naquele momento eu tive uma ajuda de uma grande amiga, que é a Claudinha, né? Então a Claudinha, com todo o lado de administração dela, né? Que não era tanto o meu conhecimento, me ajudou muito a desenhar esse negócio, né? Então eu trazia as ideias e a gente ia colocando no papel, né? Bom, agora tem que tirar do papel e tem que colocar isso para rodar. E aí começam os desafios, né? Aí que vem, né? Quando vai para execução. Exatamente. E foram muitos desafios, né? A começar pela escolha da casa, né? Eu queria pelo local. Eu queria um lugar que trouxesse esse aconchego de uma casa, né? E que tivesse espaços separados, porque a minha ideia começou no spa. Né? Então, era nas massagens, era nas terapias integrativas, na nutricionista, na psicóloga. Do salão de beleza depois. foi... Isso. O salão veio com um braço, né, do Zahara. Era um braço, tipo assim, a cliente veio, fez uma massagem, sujou o cabelo. Eu tenho uma reunião, eu tenho um negócio para fazer, né? Já quero lavar o cabelo, quero sair pronta. E aí, depois, quando eu vi... Ou seja, pensando em toda a jornada do teu cliente, né? Exatamente. Então, como é que eu entro? Como é que eu quero sair desse espaço? Né? Então, eu planejei e organizei todo o meu negócio sempre com foco no cuidado total, no cuidado dos detalhes, né? No cuidado no atendimento. O que o cliente vem buscar? Né? Hoje eu trabalho com a minha equipe no sentido de vamos escutar o cliente. O que o cliente está nos dizendo? O que ele está vindo buscar? Né? O que faz diferença para ele escolher o Zahara e não escolher um outro espaço que faça a mesma coisa que a gente faz. Porque Lajeado tem muitos lugares. Lajeado tem muitas clínicas maravilhosas, excelentes, né? E eu te digo que eu não vejo como concorrência, né? Porque eu acho que cada espaço tem a sua essência. E essência a gente não copia. Exatamente. Tu tem Pessoas a gente não copia, a essência. Tu tem a tua essência, eu tenho a minha e a gente não copia isso. Né? Então, eu vejo os outros espaços como algo muito positivo. Porque isso me faz querer me desenvolver cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Desenvolver a minha equipe, desenvolver as pessoas que estão ali dentro, né? Então, essa é a diferença. Qual é o olhar que a gente coloca sobre as coisas, né? Então, desenhando todo esse negócio, desenhando todo esse espaço, eu comecei a colocar ali, né, todas as minhas expectativas como mulher. Como mulher, o que eu gostava de receber quando eu procurava um espaço como esse? Quando tu era cliente. Exatamente. Né? Então, comecei a colocar os meus desejos para olhar o meu negócio. E a partir disso, eu comecei a colocar em prática. Né? Então, eu escolhi um espaço onde as casas são separadas, o que permite, no salão, um barulho um pouquinho maior, tem barulho de secador, né? Na casa da frente é mais silenciosa, então ali, né, a gente trabalha com a massagem, com o relaxamento, com um momento mais de tranquilidade, né? Eu costumo dizer que eu tenho um spa urbano, né? Que é nesse formato que ele acontece. Então, tem o momento de relaxar, mas tem também a possibilidade de sair ainda mais bonita. Né? E dentro disso, me organizei, projetei e comecei a colocar em prática, né? Então,
tudo que eu aprendi, todas as oportunidades que eu tive, todas as pessoas que eu conheci, eu sou muito grata a tudo isso, entendeu? Porque toda essa trajetória me levou até onde eu estou hoje. Com certeza. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu agreguei muita coisa na minha vida. Nos meus conhecimentos, eu conheci muita gente, eu me relacionei com muitas pessoas, né? Isso traz muitas oportunidades. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, né? Eu gosto de... Quanto mais pessoas, melhor. Acho que isso vem também do Relações Públicas, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Mas eu acho que isso tudo me fortaleceu e me fortalece hoje para que eu consiga tocar o meu negócio de uma forma um pouco mais tranquila. Porém, né? Como tu bem disse antes, eu acho que no início eu romantizei um pouco. Por quê? O empreendedorismo, né? Conte-me mais sobre isso. Quando tu nunca empreendeu, que era o meu caso, né? Eu sempre colaborei com alguma empresa, né? Tu tem noção de algumas coisas, né? Tu até participa de algumas coisas, mas tu não paga a conta no final, né? Se tem enchente, se tem Covid, se tem qualquer outra coisa, o teu salário lá no final do mês ele vai estar na tua conta. Tá né? Tu não precisa te preocupar com isso. Quando tu é empreendedor, é totalmente o contrário. Porque quando tu é empreendedor, tu tem que trabalhar na recepção, tu tem que atender o cliente, tu tem que ser o financeiro, tu tem que ajudar no marketing, tu tem que... Tudo, né? Então, assim, tu acaba tendo que olhar o todo, né? Contratar pessoas, selecionar pessoas. Como é que eu faço isso? Quem eu preciso ali? Quem eu preciso aqui? Que perfil eu preciso, né? Então, é um olhar... O que é perfil? Exatamente. Que atribuições essa pessoa precisa ter? Exatamente. Como fazer uma seleção? Eu preciso chamar alguém? Eu posso fazer direto? São muitas dúvidas, São muitas dúvidas. Então, por isso que eu digo que eu sou grata a tudo que eu aprendi em todos os lugares que eu trabalhei. Porque todas essas experimentações, né? Formaram a Aline empreendedora. Exatamente. Então, hoje, fácil não é, né? Tu também é empreendedora, tu sabe. Fácil não é. Mas é muito prazeroso, né? Quando a gente consegue pequenas conquistas, quando aquele cliente olha e diz assim, nossa, eu tô saindo daqui muito melhor do que eu cheguei. Nossa, não tem dinheiro no mundo que pague não isso, tem. né? Às vezes eu recebo o WhatsApp direto dos clientes de, nossa, hoje o atendimento foi excelente, o profissional tal foi demais, eu saí exatamente como eu queria, né? A massagem foi ótima. Enfim, né? É muito gratificante a gente poder ver isso, né? E uma das coisas que me deixa mais feliz é que muitas clientes relatam assim, nossa, eu sinto uma paz quando eu entro aqui. E eu penso, propósito atingido, né? Porque eu acho que não tem dinheiro que pague isso, sabe? É tu ver que o teu propósito, aquilo que tu sonhou, aquilo que tu planejou, ele tá acontecendo. Cuida com tanto carinho, com tanta dedicação. Isso aí. É que nem um bebê, né? Quando a gente tem um filho, a gente vai criando ele com muito amor, com dificuldade, né? Porque ter um filho também não é fácil. Então é muita dificuldade, mas... né? Tu vai vendo ele crescendo, ele desabrochando, né? As coisas acontecendo. Isso vai te trazendo uma energia maior para te continuar, para te não desistir, né? E eu acho que tem então, uma questão... perdão. Não. Eu acho que tem uma questão muito que tu falou ali, a gente romantiza um pouquinho no início, né? E tal. Eu também era assim, sem dúvida nenhuma. Acho que é muito da mulher, talvez, isso, né? Porque nós somos seres mais emocionais do que racionais. E eu nunca vou me esquecer algo que um grande mentor uma vez me disse, Ingrid... É só um negócio. Se não der certo esse, tu pode tentar outro. É só um negócio. Então, é muito assim, a gente tem aquele apego e, por vezes, isso demasiadamente não é bom, né? Porque acabam influenciando em outras decisões, em pequenas ações que a gente vai tendo no dia a dia. A gente vai falar logo sobre isso, mas eu quero antes entender e até mesmo para o pessoal saber por que Zahara? Da onde vem a origem desse nome? Perfeito. Quando eu estava, então, nesse momento de planejamento, né, já tinha escolhido uma agência de marketing que ia desenvolver a marca. Eles tinham me apresentado algumas propostas de nome, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria um nome que representasse exatamente o propósito do meu negócio. Eu não queria um nome por um nome, né? E aí, um dia, assim, eu estava aos 45 do segundo tempo, né? O marketing aqui, ó, Aline, tu precisa decidir, a gente precisa começar. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo, né? E aí eu pensei, não, de noite deitei, rezei, pensei, Senhor, amanhã eu preciso encontrar esse nome, porque não dá mais, né? Acabou o meu prazo. E aí no dia seguinte eu tava lá, né, mexendo no computador e fazendo pesquisas e tudo mais. E aí lá pelas tantas sobe, assim, aquelas propagandas, né, do lado, assim. Um pop-up. De revista, né, isso. Aí, Angelina Jolie, pá, cliquei, né, cliquei ali.
e vi que era uma matéria que falava sobre a filha dela, que se chama Zahara. Pensei, nossa, que nome bonito, né? Assim, me lembrou uma coisa meio indiana, assim, um negócio assim. E aí, pensei, olha aí, acho que tá aí um nome legal. Vou procurar o significado. Quando eu botei lá, significado do nome Zahara, dizia lá, mulher que irradia luz, mulher que brilha, flor de laranjeira. Meu Deus. Na hora, eu dei um grito, falei assim, sim, senhor, é esse mesmo. Adorei. A gente pode voltar nesse assunto de quando tu perguntou do porquê. Deu uma piscada preta aqui. Tá. Eu perguntei pra Paloma o que poderia ser, ela falou Tá. que era bom pausar porque era conexão. Tá. Quando vocês retornar, só retorna no Do momento nesse... que você perguntou do porquê. Tá. Tá. Beleza. Ou o Zahara causou... Foi na 1, eu acho. Eu interrompo a gravação? Não, eu deixo correr, né? Deixa correr. Tá, foi na 1. Foi nessa aí. Tá tranquilo? Tudo bem? Agora sim. Pegou, engrenou É, também, né? foi. Já faz. Tá indo bem ou eu tô... Tá indo maravilhosamente Tá, bem. Amor. Seguimos. Vou ajudadinha no cabelo. Ai, esse meu cabelo me irrita, porque eu fico sentindo aqueles cabelinhos, sabe? Eu vou mandar pelo Léo, vou mandar pelo Léo um daqueles negocinhos lá. Sim, o Léo tá sempre lá. Deu 1 segundo e meio, 2, voltou. Tudo preto. Tá. Interromper a gravação, tá de bom. Quem sabe faz ao vivo. Pode começar concordando, foi. Mas primeiro, então, Aline, eu quero saber de algo que eu tenho muita curiosidade. O nome. Por que Zahara? Conta pra nós. Ótima pergunta, eu adoro falar sobre isso. Na verdade, quando eu estava ali aos 45 do segundo tempo já, né? A agência já organizada para fazer toda a parte de layout do nome e tudo mais. Eles me forneceram, então, algumas possibilidades de nome. Tá. Mas não era aquilo, porque eu queria algo que representasse o propósito do negócio, né? E aí, eu comecei, então, a procurar, pesquisar, e não encontrava o tal do nome. Que uma desespero. noite dessas, né, tava ali na portinha, a agência me cobrando, e aí fui dormir e pensei, Senhor, me ajuda, eu preciso achar um nome amanhã, né? Não tem mais tempo. No dia seguinte, sentei no computador de novo, que era o lugar que eu mais ficava, né? Porque eu pesquisei muito durante todo esse processo de planejamento. E aí tava cansada já, não tava encontrando aquilo que eu queria. Daqui a pouco sobe ali, né, aqueles anúncios do lado, assim, no computador. E eu vi que era uma matéria sobre a Angelina Jolie. E eu cliquei, né? Gosto dela, acho uma mulher forte, acho uma mulher determinada, né? Ela fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? gente. Porque ela adotou filhos, né? Então ela ajudou, né, crianças. E aí eu fui ler e falava sobre uma das filhas dela, adotiva, que é Zahara. Então o nome da menina, Zahara. Pensei, nossa, que nome bonito, né? Vou procurar o significado. Botei lá, significado do nome Zahara. E aí dizia lá, mulher que irradia luz, mulher que brilha, flor de laranjeira. Na hora, eu tive certeza que aquele era o nome. Fechou aí, todas. logo chamei o pessoal da agência e disse, eu já achei o nome, eu não quero mais ver nenhum, é esse aqui e pronto. Não me mostra mais nada. Isso aí. E aí, o flor de laranjeira é que traduz a flor, então, da marca, né? É uma flor estilizada, porque a flor de laranjeira, ela tem 5 pétalas. Então, ela foi estilizada para a marca, né? E o nosso cheiro, né? Então, eu desenvolvi com uma empresa lá de Lajeado o aroma do Zahara. E ele tem dentro dele o aroma de laranja, né? Então, eu acho muito legal, às vezes as clientes chegam lá, elas dizem, nossa, o cheirinho de vocês está lá fora no portão, né? Então, cheguei em casa, estava com cheiro de Zahara. Meu filho disse, mãe, tu estava no Zahara, né? Então, assim, ele já está, né, internalizado, assim, em muitas pessoas. A gente coloca na sacolinha quando vende um vale-presente, né? Então, foi assim, né? Foi assim que aconteceu. Esse nome surgiu para mim, eu acho que era para ser assim, né? Porque ele realmente traduz esse significado, né? E muitas pessoas me pedem sobre isso, o que significa. Então, essa mulher que irradia luz, né? Essa mulher que brilha, é assim que a gente quer que a mulher saia de lá. Com certeza. Né? E não só porque ela tá com o cabelo arrumado, porque ela fez uma maquiagem, porque ela fez a unha. Isso também mas isso é o externo. Então, como ela tá saindo de lá? Ela tá saindo mais relaxada, mais descansada, né? Mais conectada com ela mesma. Ela conseguiu respirar.
né? Então, até o pessoal do salão, eu digo, gente, aqui a gente vai manter um som, uma música um pouco mais suave. Então, a gente escuta muito Antena 1, né? Porque ela traz essa música um pouco mais leve, mais suave, né? E aí eu tenho um profissional novo agora lá no salão, cabeleireiro, e uma cliente dele, né, que frequentava o outro salão onde ele trabalhava, entrou lá e disse, nossa, que tranquilidade aqui dentro. Nossa, né? E como isso é importante, né? Muito importante. Isso faz tanta diferença. Faz. Porque, vamos combinar, eu sou uma pessoa que não gosto muito de ir em salão. E quando eu vou, por muitas vezes eu saio de lá com a cabeça, com dor de cabeça. Porque é uma barulheira, é um grito e é muito barulho, é secador de cabelo, é aquela coisa. Sim. E aí tu vai pra lá no momento que todo mundo acha, ai, tá no salão, tá relaxando. Que tá relaxando nada. Então, assim, trazer essa experiência num modelo diferente, num outro olhar, é realmente pensar no teu cliente. Pensar realmente na experiência que ele tem, né? E com certeza, para tu chegar nesse momento, para tu chegar nesse pensar, nesse modelo de negócio, né, Aline? É um modelo de negócio. Para tu conseguir gestar tudo isso e chegar nesse produto final, que foi o Zahara, esse espaço, né, de terapias, de saúde, de bem-estar, isso não foi assim. Não. Foi toda essa estruturação, essa vida, essa vivência, essa experiência que tu trouxe. E muito da experiência profissional, obviamente, mas muito também do teu eu, né, interior. A tua evolução, tu como mulher, né, de pensar e de evoluir e de ir buscando cada vez, né, estar melhor. E como que foi, assim, o teu processo de autoconhecimento? Tu fazia terapia, faz terapia? Como que é para tu evoluir? Porque a gente sabe que os nossos negócios, eles só evoluem quando a gente evolui, né? Então, assim, o teu negócio, ele cresceu, ele tá crescendo, são só quase 2 anos, né? É um tempo curto ainda, mas como que tu enxerga tu como pessoa, a tua evolução como pessoa para chegar nesse momento de hoje? Eu acho que a gente vive em constante transformação, né? Vive em constante aprendizado. Eu me considero uma pessoa muito curiosa. E por ser, assim, uma pessoa muito inquieta, eu sempre busquei me conhecer cada vez mais, né? Fiz terapia por muito tempo, como eu comentei. Me ajudou muito a me conhecer um pouco melhor, né? Mas eu sou taurina, me considero uma pessoa muito ansiosa, né? E essa ansiedade também me atrapalhou muito aí nesses 2 anos, né? Em determinados momentos... meu marido, as minhas amigas mais próximas, Aline, calma. Respira. Isso, dá um passo para trás, né? Então, muitas pessoas começaram lá, muitas pessoas saíram de lá, né? Então, por ser uma pessoa muito emoção, eu acabo me apegando muito às pessoas também, né? E aí, quando as pessoas saem, eu sinto, né? E muitas vezes eu me perguntei, mas o que eu estou fazendo de errado? Será que meu negócio não é legal para as pessoas trabalharem? Por que elas estão saindo? Né? O que tem de errado aqui, né? Exatamente. É a primeira coisa que a gente Então, pensa. assim, por isso que eu digo que a gente precisa sempre estar olhando pra gente. Sem né? dúvida. A gente não sabe tudo, a gente precisa se desenvolver. Né? E eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar, como ser humano, como profissional, como pessoa, como mãe, como mulher, enfim. Né? Eu sei que eu tenho. Mas eu sou uma pessoa muito aberta para isso, né? Então, uma dica sim, que eu acho que é fundamental, as pessoas que me procuram para conversar, eu sempre digo, tu precisa te conhecer, tu precisa saber o que liga os teus gatilhos, né? Nesse momento agora, eu não estou fazendo terapia, né? Mas fiz por muitos anos. E hoje eu já consigo reconhecer quais são os meus gatilhos. Quando eu começo a ficar muito ansiosa, o que é que me trouxe essa ansiedade nesse tão lugar. forte? Por que eu estou ficando assim? Né? Então, quando eu vou para casa, tomo meu banho quentinho, né? Quando eu deito na cama, eu penso sobre isso. Por que aquilo ali me incomodou tanto? Né? E, às vezes, quando incomoda muito, é porque a gente gostaria de estar naquela posição, talvez, e não está. Exatamente. Né? Ou não consegue fazer o que aquela porque pessoa... tem alguma coisa nossa ali, né? Exatamente. Na verdade, é um espelho, né? Exatamente. Então, quando te incomoda muito, tem alguma coisa ali que tá te trazendo gatilhos, te trazendo coisas que talvez tu tenha que trabalhar dentro do teu perfil. Mas tu só vai conseguir enxergar isso se tu te conhecer. E se tu tá aberto a se conhecer. Exatamente. Né? É o primeiro ponto. Exatamente. Eu nunca vou me esquecer, eu acredito que eu até já tenha falado sobre essa história aqui no podcast, mas acho que não custa repetir. Eu até fazer a minha pós-graduação,
nunca tinha ouvido falar, ou tinha ouvido falar desse processo de autoconhecimento e tal, mas eu nunca dei valor para isso, nunca achei que isso fosse de verdade mudar algo assim. E até que então eu estava numa disciplina com uma professora que eu admirava muito, admiro ela muito, a Aniki Suzuki é o nome dela, trabalhou por muitos anos na RBS, hoje ela tem uma empresa que para mim é uma empresa referência, a ANS Reputação, NK Reputation. E ela é uma profissional que eu admiro muito e ela falou sobre isso na aula. Gente, vocês só vão conseguir ser profissionais melhores quando vocês começarem a priorizar o autoconhecimento. E eu pensei assim, autoconhecimento? Como assim, né? E eu pensei várias coisas e tal. E isso nunca vou me esquecer, era em 2016. Nesse momento eu ainda estava trabalhando na mesma empresa a qual éramos colegas, né? E ali começou um movimento interno de mudança, eu comecei a fazer um curso aqui, um processo ali, e aí eu fui vendo, e tem algumas coisas. E exatamente um ano depois, eu estava saindo dessa empresa, alguns meses depois eu já estava iniciando com as atividades da 981, mas por quê? Porque ali, em 2016, ela plantou a sementinha do autoconhecimento em mim e eu percebi o quanto isso era importante. Então, comecei processo de terapia, comecei a fazer várias ferramentas que me ajudaram a me conhecer um pouquinho mais. Porque a gente está sempre se conhecendo, né? A gente está sempre buscando, sempre aprendendo sobre a gente. Mas a gente precisa entender alguns gatilhos, como tu bem falaste, para que a gente consiga ter inteligência emocional para lidar com ações. Então, assim, Aline, no início do meu empreender, as coisas que me deixavam por vezes 2, 3 dias mal, morrendo, as situações que eu pensava assim, ai meu Deus, aconteceu tal coisa e agora o mundo vai acabar. Hoje, bora lá, vamos lá, tá acontecendo, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de ficar ali, sabe, com aquela informação. Mas isso tudo é um processo de aprender, isso tudo é um processo de evolução nossa. E se a gente não evolui, nós, os empresários, a nossa empresa ela não vai evoluir, né? Então é isso que a gente sempre diz para os empresários aqui. Por mais que a gente saiba que às vezes tem um pouco de preconceito, que a gente sabe que tem, e autoconhecimento é frescura. Não é frescura, porque se fosse frescura, não ia estar nos livros de gestão, não ia estar nas plataformas, nas maiores plataformas de empreendedorismo que tem aí, estão falando sobre autoconhecimento. Ou seja, é o teu conhecimento a respeito de ti como pessoa, do teu comportamento, das tuas emoções, das tuas habilidades que vão fazer com que tu se desenvolva melhor para tu ter um negócio que cresça, né? Afinal de contas, é tu, como gestor, que vai fazer com que a tua empresa cresça ou morra. Exatamente. O que tu tá falando é justamente a questão de o olho do dono, né? Então, assim, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar junto, a gente precisa olhar para os processos, né? Então, eu estou instituindo agora lá no Zahara a descrição dos processos. Né? Então, é uma evolução constante, né? A gente começou de uma forma, hoje, com 2 anos, a empresa já está um pouco mais madura, né? Então, já tenho pessoas entendendo um pouco mais do que eu espero dessa empresa e, inclusive, me ajudando a desenvolver isso. Né? Então, por que não desenhar processos de um spa, de um salão de beleza? Por que negócio. É um negócio. Não é porque não, é porque sim. Exatamente. Tem que ter. Tem que ter. E o dono ele precisa conhecer a sua empresa. Ele precisa saber o que está acontecendo lá dentro. O que o cliente está dizendo, né? O cliente está gostando da forma como está sendo ou o cliente acha que poderia ser diferente? Ou tu nem escuta o teu cliente e nem sabe o que ele está pensando. Exatamente. Que é o que a gente vê que ainda, infelizmente, existe muito. Muito. Aí é o tal do básico que não é feito. O básico bem feito, sabe aquele do arroz com feijão? Não, eu tenho que fazer tudo certinho, é o básico. O básico não é feito. Exatamente. E aí isso, por vezes, assim, me deixa até indignada, sabe? De ver tais situações, de ver, às vezes, empresas que já têm uma super reputação e tal, tem todo um marketing em cima, e aí tu vai usar do serviço, a tua experiência é péssima. Então, o que adianta tu investir altos valores em marketing e não investir na experiência, e não investir em capacitação, em treinamentos. Exatamente. Atendimento, gente, né? É o mínimo. É algo que sempre me impulsionou do porquê, né? Trabalhar hoje com experiência do paciente. Não adianta tu fazer o marketing lindo, maravilhoso. Não. Sempre dizia isso. Postagens perfeitas no Instagram. Quando o teu paciente vai contatar e falar com a tua secretária ela é ríspida, ela responde sim, não. Tem horário aqui, dia 7/5. Pode ser?
Gente, isso não é um atendimento, né? E assim, tem tanta coisa que precisa ser vista, ser olhada, e ainda falta tem um longo caminho. Mas é por isso que a gente está aqui. Né? E assim, né, Ingrid, não adianta eu ter, como tu disse, a melhor estrutura ou ter uma parte do meu processo que faça um atendimento excelente se a minha recepção vai pecar. Não tem como. Ou uma recepção excelente, quando entra na sala do profissional, ele atende aquele cliente como qualquer um. Né? E eu sempre falo assim, é uma coisa que eu digo para todo mundo. Se todas as empresas se dessem conta de que o que as pessoas mais precisam é de atenção, tudo seria diferente. Tudo. Tu entende? Porque se eu chego num lugar e eu sou acolhido, eu quero voltar sempre naquele lugar. Aquele lugar é gostoso para mim, porque as pessoas me acolhem. Exatamente. Agora, se eu chego lá e as pessoas assim, tanto faz, nem me olham, eu não quero mais estar naquele lugar, porque é igual a todos os outros. Entende? Então, aqui a gente tem um grande desafio, que é desenvolver as equipes para que todos caminhem para esse mesmo objetivo. Né? Claro que as pessoas nunca vão pensar da mesma forma. Ninguém nunca vai ser igual. Não. Mas a empresa precisa ter um norte. E as pessoas precisam saber qual é esse norte. O que o proprietário dessa empresa espera da minha entrega? Né? Mínimo. É o mínimo. Por exemplo, lá na minha empresa, eu tenho apenas uma pessoa que é CLT. Todas as outras são MEI. Né? Então, teoricamente, o meu CNPJ contrata outros CNPJs para prestar serviço para o meu cliente. Né? O meu cliente, mas o cliente também, né, dos profissionais que estão ali, acaba, né, trazendo junto, enfim. Somam-se os clientes. Né? Porém, se eu prometo lá na minha estratégia de marketing que eu vou entregar algo de qualidade, com carinho, com amor, com afeto, com acolhimento, e aí chega lá e o meu profissional diz, senta aí que daqui a pouco eu te atendo. Oi? Onde é que está o acolhimento aqui? Né? Então, esse tipo de coisa, ele precisa condizer. Então, as coisas o que eu precisam prometo, estar conectadas. As pecinhas precisam estar conectadas. Exatamente. E aí entra no quanto o gestor conhece as pessoas com as quais ele trabalha. Mas eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A gente vai falar sim. E sabe de uma coisa? Essa questão que a gente está falando é que nem tu disse, não adianta ele ter um atendimento impecável na recepção e o profissional né, atender daquela forma, ou, enfim, ser muito bem atendido pela secretária lá num consultório médico, digamos, e aí o profissional em si, o fisioterapeuta, o médico, não tratar muito bem. Então, assim, é a jornada. O que vale é a jornada. Porque, afinal de contas, se tiver algum daqueles pontos ali que for negativo, eu vou sair falando mal, eu não vou ter. Então, assim, o atendimento do Dr. João foi muito bom. Só que a secretária Maria, meu Deus, não deu, me tratou muito mal, nem olhou na minha cara e tal. O que vai ficar? Vai ficar um atendimento ruim, né? Sempre. E essa jornada, Aline, ela vale para todos os nichos, os segmentos de negócio. A gente não está falando aqui só da saúde, né? Não, isso aqui que a gente está falando vale para todos os negócios. E aí eu vou te relatar uma experiência que eu tive há poucos dias. Fazia muito tempo que eu não sou uma pessoa de compras, de comprar compulsivamente. Então, quando eu vou comprar, realmente é só em momentos que eu preciso estar lá. E assim, é uma coisa que eu não gosto de fazer, de fato. Eu não gosto de comprar roupa, de ir nas lojas, comprar, de vivenciar essa experiência, eu não gosto. Então, eu faço de tudo para não ter que passar por isso. Mas chegou no momento que eu tinha que fazer isso e eu fui um dia até o centro da minha cidade aqui buscar um item que eu estava precisando, era uma capinha de celular. E, gente, o atendimento que eu recebi das lojas era tão ruim que eu chegava na loja, ninguém olhava pra minha cara e aí eu já pegava, não, aqui eu não vou ficar. Eu já saía porque eu não conseguia, sabe? É uma coisa tão mínima, tão básica de tu chegar, oi, tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Qualquer coisa, sabe? Ter esse suporte. E aí a gente não sabe, né? A gente percebe aí as pessoas reclamando, mas eu não sei do porquê que o meu negócio não evolui, não cresce, e não faz coisas básicas, não estuda sobre gestão. Porque a maior parte dos empreendedores abrem um negócio por necessidade e aí... E vão levando, como se, é isso. Abri uma padaria aqui porque eu sei fazer bolos muito bem, e aí vou isso, daí contrato um outro, daí não sei fazer gestão, daí daqui a pouco as coisas começam a emperrar, não evoluem, não vai estudar sobre gestão. O que acontece? Por que as empresas fecham na maior parte das vezes nos seus 5 primeiros anos de vida, né? Em função dessa falta de qualificação, de falta de estudo. Exatamente. Tu sabe que em um dos lugares que eu trabalhei,
E foi uma das minhas primeiras oportunidades profissionais depois do salão de beleza lá. Eu ainda era jovem, né? Tu ainda é jovem. Eu ainda sou jovem, exato. Isso. Corrigindo. Isso, tá, obrigada. Teve uma pessoa que era minha supervisora, ela estava acima de mim, no Banco do Brasil, e eu trabalhava na sala de autoatendimento. Então, eu chegava às 7h30 da manhã e eu tinha a incumbência de ajudar os aposentados que chegavam lá em determinado dia do mês para receber seu salário. Então, eu ajudava eles a fazer as coisas. E aí, na época, a gente vendia empréstimo bancário ali na sala de autoatendimento. Aqueles empréstimos rápidos, assim, né? Que fazia ali no caixa mesmo. De valores menores, obviamente, né? E um dia ela chegou para mim e falou assim, tu tá assumindo uma sala de autoatendimento. Me diz aí, como tu recebe as pessoas na tua casa? Como é que tu gosta de receber as pessoas na tua casa? Ah, quando vem alguém, eu faço um bolo, eu espero assim, a minha mãe sempre faz isso, eu espero assado, né? A gente acolhe a pessoa que está chegando. Perfeito, aqui é a mesma coisa. E essa fala eu uso sempre dentro do meu negócio. Pro resto da vida. Me marcou, né? Porque como é que eu vou receber o meu cliente? Como é que eu recebo as pessoas que eu gosto, que eu amo na minha casa? Eu recebo bem. Eu recebo na porta, eu acolho, eu vou dizendo, ai, que bom que tu veio, né? Como é bom te receber aqui, fica à vontade, quer um cafezinho, quer um chazinho, uma água, tá tudo bem, quer ler o jornal, né? É assim que a gente recebe em casa, né? Acolhendo as pessoas. Então, num negócio não pode ser diferente. Não pode. Porque se o cliente está buscando o teu negócio, ele olhou para aquilo ali, ele disse assim, olha, isso aqui faz sentido para mim. Esse negócio aqui, eu quero ir lá experimentar. Aí tu fez lá um marketing excelente, maravilhoso, prometeu 1000 coisas. O cliente botou o pé dentro do teu negócio, ele disse, pá, mas o que estão me oferecendo lá não é o mesmo que estão me entregando aqui. Então, todo empreendedor precisa olhar para isso. Precisa. Né? Isso que tu disse sobre estudar, sobre gestão, entender. E tem tantos consultores, tem tantas pessoas hoje em dia, né, que podem ajudar. Nossa. As redes sociais trazem muitas coisas, né? Esse podcast, por exemplo, né? É uma forma de estudar. É uma forma de estudar, exato. De escutar outras pessoas falando, relatos outras de outras oportunidades, pessoas, exemplos. aprender, exato. Exatamente. E o quanto hoje em dia tem essas oportunidades. Exatamente. E as pessoas não usam, né? Não usam. Um livro que me fez enxergar muito isso foi o livro O Mito do Empreendedor. Ele é incrível e ele fala justamente sobre isso, né? Dessas habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Não é só o lado empreendedor. Não. São 3 lados que ele fala, né? Exato. Então, assim, a gente tem que olhar para esse todo. E aí ele explica justamente isso que eu falei, do porquê que as empresas iniciam, né, nas suas necessidades e acabam não persistindo. Isso aí. Porque precisa ser olhado, não tem outro caminho. Né? Então, assim, se tu quer crescer de fato, não vai ter outro caminho. Ou tu estuda gestão, aplica no teu negócio, melhora, ou então tu mantém o resto da vida aquilo ali, sendo que a longo prazo tu vai saber que tu mantendo uma média de faturamento a longo prazo, qual é a tendência? Tu morrer, né? A tua empresa ir decaindo até o ponto de que... Porque não tem como manter. Então... E um ponto eu acho, né, Ingrid? Desculpa, não, te atrapalhei. A gente tem que falar. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito claro, né? O empreendedor precisa ter muito claro. Como é que eu vou dar seguimento para o meu negócio se eu não treino a minha equipe? Por quê? Porque um bom gestor, um bom líder... A equipe dele, o negócio dele, ele tem que acontecer ele estando ou ele não estando. As pessoas precisam conhecer tão bem o negócio, ou mais até, do que o próprio gestor, do que o próprio líder, do que o próprio proprietário. As pessoas precisam conhecer aquilo ali. Por quê? Porque se o líder não tiver, se ele precisar viajar, se ele precisar ficar doente, sei lá, qualquer coisa que acontecer, a empresa precisa continuar. Ela precisa andar sem a tua presença. Exatamente. Lá. Então, se eu quero dominar tudo, se eu quero fazer tudo sozinho, eu não consigo. Não. Porque se eu precisar me ausentar, a empresa para. Só que daí como é que tu faz isso? Tu tem que preparar as pessoas. Tu tem que encontrar dentro das pessoas que trabalham contigo aquelas pessoas que podem ser teu braço direito. Tu vai ensinar elas, tu vai mostrar para elas, tu vai deixar elas aptas a fazer aquilo, né? Então, até para que tu possa buscar outros conhecimentos. Para tu também agregar oportunidades. Estratégias na tua empresa, exatamente. Né? Exato. Então, não tem outra forma. Não. A gente precisa trabalhar as equipes, precisa qualificar as equipes e tudo é negócio. Tudo. Né? Há um tempo atrás eu ouvi né, de uma pessoa que disse assim para mim, Aline, esse teu jeito empresarial de falar me incomoda. Bom, mas isso aqui é uma empresa, é um negócio. Né? Não existe outra linguagem.
né? Se eu gasto mais do que eu ganho, a empresa quebra. Se eu não controlo os meus custos, a empresa quebra. Se eu não tenho pessoas qualificadas, eu não entrego o serviço que eu estou prometendo para o cliente, né? Então, eu preciso olhar para todos esses âmbitos para que a minha empresa se destaque no mercado. O que vai fazer o cliente vir no Zahara e não ir no outro? É o que eu tenho de diferencial para entregar. Com certeza. Porque a massagem, a técnica, muda o toque da mão, muda a forma de fazer, se é para cima ou para baixo para cima. Cada lugar vai ter o seu. Exato. Mas o cliente vai se identificar com o quê? Com a essência do negócio. A massagem até pode ser igual à do vizinho lá da outra empresa. Mas a essência desse lugar aqui é o que me encanta. É aqui que eu quero ficar porque aqui eu me sinto bem. É isso. E é isso. Parece simples, mas não é simples. Nada. É difícil, né? Também não é difícil, né? Mas a gente precisa estar com foco no negócio. A gente precisa querer, né? Precisa querer. Se tu não quer, nada disso Exatamente. acontece. E aí tu não vai conseguir treinar a tua equipe, tu não vai conseguir poder estar doente, porque daí se tu não tem uma equipe, se tu não tem ninguém com quem tu possa contar, tu não vai poder ficar doente. Ou se tu ficar doente, então a tua empresa vai cair o faturamento, vai acontecer várias coisas. Então, é uma sequência de ações ruins ou não pensadas que podem levar a um caminho que não é talvez o que se busca, né? Então, por isso a importância de sempre estudar, de sempre olhar, estudar sobre gestão, estudar sobre negócios. Sim, é uma ciência que precisa ser estudada. Não é simplesmente assim, agora eu abri o meu CNPJ, agora eu vou sentar aqui e vou esperar, vem um cliente. Não é assim. Não funciona assim. E tinha-se, até um tempo atrás, a crença de que na área da medicina, né? Vamos falar, já que a gente está falando em área de saúde, na área da medicina, que o médico se formava como médico, vestia o seu jalequinho, ia para o seu consultório, sentava na cadeira, ficava esperando os pacientes virem, né? Hoje em dia não funciona mais assim. Ou hoje tu se posiciona, tu faz o teu nome, tu busca, né, acrescentar na tua reputação, ou senão tu não vai ser lembrado, ninguém vai te encaminhar pacientes, ninguém vai lembrar da tua existência e a tua agenda vai ficar vazia. Sim, vai ficar vazia, né? Porque as coisas mudaram, a realidade mudou, a gente tem uma oferta gigante de profissionais que aumenta a cada ano. A gente precisa olhar para isso. E não estou falando só nem da área da medicina, as outras áreas em si. Cada vez mais e mais, né? Procura, tem a lei da oferta. E da procura. Não tem, né? Isso aí. É isso aí. E tem me chamado a atenção, Ingrid, que muitos médicos estão começando a aparecer mais na rede social também, né? Em Lajeado isso está acontecendo muito, né? Um cirurgião plástico, né? Falando sobre o seu trabalho, mostrando situações, né? Porque isso também faz com que o cliente crie uma confiança, né? Por que eu vou procurar aquele médico? Olha, eu vi várias informações que ele colocou lá na rede social dele. Nossa, me chamou a atenção pela qualidade do trabalho, pela forma como ele fala, pelo conhecimento que ele tem. É criar conexão. Tu já se conecta antes mesmo de conhecer. Exatamente. As pessoas se conectam pelas falas, pelo que elas veem, né? Pelo teu posicionamento sobre as coisas. Então, eu acho isso extremamente importante também dentro da área da medicina, né? Com certeza. Eles começarem a falar sobre isso, né? Porque, quebrar esses tabus aí de que médico não pode ir para a rede social. Pode sim. Pode e deve. E quem não está, não é a história. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Não adianta. Quem não está, mas hoje não existe. Né? Não existe. E aí a gente entrou nesse assunto, então, marketing, comunicação. E tu, então, né, é formada em relações públicas, assim como eu, temos orgulho dessa profissão, né? A gente adora essa profissão. E eu quero saber como que tu aplica as relações públicas dentro do teu negócio. Me dá um exemplo prático para quem está nos acompanhando. Primeiro, explica, eu acho, um pouquinho o que é a profissão, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não entende. Isso. A minha família até hoje ainda não entende o que é, mas tudo bem, ok? Vamos seguir em frente. Isso. E como que tu aplica isso no negócio? Na verdade, relações públicas sempre foi conhecido como o fazedor de festas, né? As pessoas olham, o que o Relações Públicas faz? Ele organiza eventos, ele organiza festas. Sim, a gente também faz isso. Mas o Relações Públicas, ele tem 1000 possibilidades dentro de uma empresa. Sim. Né? Trabalhar, por exemplo, na comunicação interna de uma organização, né? Já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trombica. E a comunicação, ela é um ponto principal dentro de uma empresa, né? Então, aonde eu aplico um pouco do que eu aprendi lá na faculdade? Me comunicando. Sem dúvida. Treinando a equipe,
né? Mantendo as minhas relações harmoniosas. Isso, exatamente. Nossa, esse é um ponto muito importante. Importantíssimo, né? Então, não é só fazer eventos. Adoro organizar eventos, né? Antes mesmo da gente começar aqui, a gente falava, né? Sobre os vários grupos que hoje eu faço parte, né? E sempre estou envolvida com os eventos e com os momentos que esses grupos estabelecem. Mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Então, relações públicas, ele pode atuar em várias coisas dentro de uma empresa, e uma delas é desenvolvimento de equipes, né? Comunicação interna, que é um ponto crucial, assim, né? Porque a gente, às vezes, confunde um pouco, né? Quem é o responsável numa comunicação? É quem falou ou quem recebeu? Né? Na minha concepção, sempre é quem falou. Né? Porque tu precisa garantir, de alguma forma, que a pessoa lá do outro lado entendeu o que tu estava querendo emitir para ela. Né? Então, uma das coisas que eu uso, por exemplo, dentro das minhas conversas com as pessoas com as quais eu trabalho, eu falo e eu digo, o que tu entendeu do que eu te disse? É uma forma que eu tenho de garantir que a pessoa realmente entendeu o que eu queria transmitir para ela. Né? Então, esse é um ponto que é muito importante. Né? Todo e qualquer gestor, líder, empreendedor, enfim, seja lá quem for, que exerça uma atividade aonde se relaciona com muitas pessoas, tem a obrigação de emitir algo com qualidade, para que as pessoas entendam o que a pessoa está falando e para que as coisas sigam, né, tudo isso que a gente falou até agora. Se eu me comunicar mal com a pessoa que está atendendo o cliente, quando ela for atender, ela vai atender do jeito dela. Ela não vai seguir o protocolo que a gente tem, né? Então, tudo isso precisa estar muito claro. E a comunicação, ela faz parte de tudo isso. A gente comunica com o corpo, a gente comunica... Tudo comunica. Tudo, né? Quando tu olha para uma pessoa e ela tá, por exemplo, desajeitada, tu já faz uma leitura daquilo ali, né? Ah, por que ela tá desajeitada? Porque ela tá muito triste? Porque ela tá fazendo uma limpeza? Porque ela... Existem 1000 porquês, né? Mas a gente olha e faz uma imagem daquilo ali. E muito engraçado, porque assim... Eu sou uma pessoa que diz, eu preciso me policiar um pouco, né? Pra estar sempre alinhada. E aí, na semana passada, eu fiz uma reunião com a minha equipe, né? E aí, a gente falando sobre as coisas e tal. E era num dia, assim, que eu tava muito cansada. As minhas olheiras estavam, assim, né? Pretas, assim, bem salientes. Marcadas. E aí, a equipe disse, Aline, tu tem que passar um negócio, tu tem que estar, né, mais saudável, digamos assim, né? Eu até tava bem vestida, mas eu não tinha me maquiado. Então, eu estava passando que imagem? Uma pessoa extremamente cansada. Né? Como é que eu vou cobrar da minha equipe e dizer, olha, vocês têm que estar apresentáveis para atender o cliente, né? E aí entra aquilo que a gente falava antes. O quanto eu me olho, o quanto eu consigo me avaliar, o quanto eu busquei me conhecer e me entender para poder melhorar e para poder... não é cobrar, né? Mas é ensinar, é ajudar. É mostrar o caminho. Mostrar o caminho para outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu, Aline, preciso sempre me policiar, né? Para não cair na vala comum, né? Porque a gente acaba entrando naquela coisa do dia a dia, né? Naquela loucura e tu esquece. Não fiz maquiagem hoje. Né? Não fiz amanhã, não fiz depois da manhã. E daí vai indo, né? Eu também sou assim, eu também tenho isso. E sabe que eu acho muito engraçado, eu achei... Coincidentemente ou não, essa tua fala que tu falou agora há pouco sobre a comunicação, de que quem é responsável, na verdade, quem é o emissor, eu já usei em vários episódios dos nossos podcasts aqui, já falei várias vezes sobre isso. Então, o quanto nós somos alinhados, claro, né? Essa base, a formação é essa, a comunicação, ela é essencial. Essencial. E tudo comunica. Hoje, a forma como a gente está se apresentando aqui para esse podcast está comunicando algo, né? O nosso cabelo está comunicando algo, as nossas mãos, os nossos acessórios estão comunicando algo, tudo está comunicando. Sim. E aí muitas vezes, sim, intencional, porque a gente tem um objetivo lá na frente e é isso que a gente quer comunicar. Mas a gente tem que também estar atento a isso, porque por vezes o profissional nem se atenta a isso. Quantas vezes eu já fui atendida por profissional que estava com um jaleco rasgado, manchado, sujo? Que imagem está passando isso? Exatamente. Porque quando a gente está sendo atendido, a gente está olhando aquela pessoa, a gente está analisando. Então a gente vai olhar as unhas, a gente vai olhar o cabelo. Enquanto a pessoa está lá digitando na tela e às vezes nem está percebendo, a gente está ali analisando tudo como pacientes,
né? Exato. Então, a gente, como profissionais, como gestores, a gente precisa estar atento a isso, porque aquilo ali tá passando uma imagem e, por vezes, é a oportunidade que tu tem de passar uma imagem bacana para aquela pessoa, de uma imagem adequada, e aí ela vai ver aquilo. Nossa, tava com a unha feia e tal. O que isso passa para ela? Daqui a pouco ela não vai mais voltar lá. E aquilo ali vai ficar na mente dela. Então, é a oportunidade. A experiência que tu tá proporcionando pro teu paciente é aquele momento, é a experiência dela. Então, não importa se é o paciente das 8 da manhã ou das 18 horas. Ele é a primeira vez que ele tá ali. Exato. Então, para ele, aquela experiência tem que ser positiva. Isso. Indiferente se tu tá cansado ou não. Não importa para ele. Tu tem que atender bem ele. Sempre. Exatamente. Né? E ele buscou a tua empresa, né? Ele se conectou com o teu negócio e ele disse, não, é aqui que eu quero entrar. E ele escolheu. Exatamente. A imagem que ele vai ter é o que ele vai levar com ele. Né? Às vezes a gente consegue reverter. Né? Já tive várias situações nesses 2 anos onde o cliente não saiu tão satisfeito quanto a gente esperava que ele saísse. Né? Mas aí vale estar conectado com o negócio. Inúmeras vezes né, as gurias me sinalizando, né, olha, Aline, aconteceu tal coisa. Eu entrava em contato com o nosso cliente. Olha, aqui é a Aline, eu sou proprietária, eu gostaria de entender um pouco melhor o que aconteceu, o motivo da tua insatisfação, né, e de que forma a gente pode tentar reverter isso. Né? Teve uma situação específica onde uma cliente queria uma determinada massoterapeuta e tinha escolhido um pacote promocional. Quando a gente fez a divulgação do marketing, ficou uma fala que não estava certa. A cliente olhou aquela fala, aliás, aquela escrita, né? E disse, não, beleza, é esse aqui que eu quero comprar. Quando ela chegou, ela foi atendida por uma outra pessoa, que não era a que ela queria, porque outras amigas tinham indicado, então, aquela profissional específica, né? Porque ela não conhecia o negócio. E foi cobrado o valor, não o promocional, o valor normal. Né? Só que ela não reclamou ali. Ela reclamou para a amiga dela, que era a nossa cliente, que nos falou. Né? Ela não falou nem para mim. Ela falou para uma das meninas que trabalha comigo e ela, então, veio me falar. Prontamente, peguei o telefone, entrei em contato, ofereci uma nova massagem com a profissional que ela queria, gratuitamente. E tu percebe que conseguiu reverter? Com certeza, ela já veio fazer outros serviços. Né? Fidelizou. Então, assim, a gente não é perfeito. A gente erra. Nós somos seres humanos e isso faz parte do processo. Mas, se eu não tivesse feito nada, possivelmente essa cliente falaria para muitas pessoas que o atendimento dela foi péssimo, porque ela queria comprar uma coisa, pagou por outra. Queria um profissional e foi atendido por outro. E não tinha nada a ver com uma profissional ser ruim ou outra. Não. Na verdade, tinham indicado para ela uma determinada profissional. Ela só queria provar aquela profissional. Né? Então, tu vê que se tu não está conectado, se tu não está de olho no que está acontecendo no teu negócio... Isso vai se perdendo. Vai se perdendo. E aí é uma que acontece de um jeito, outra acontece do outro, e quando tu vê, foi. É muito rápido. Muito rápido. Então, o que eu sempre digo para os meus colegas, né? A gente não vai acertar sempre. Não. E a gente não vai agradar todo mundo. Exato. Mas a gente tem que estar consciente de que estou entregando o melhor de mim, estou conectado ao propósito, e se mesmo assim eu não conseguir entregar, né, a excelência que o cliente esperava, bom, mas eu estou tranquilo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. E pode acontecer que mesmo eu entregando tudo que eu tenho, eu não vou deixar a pessoa 100% satisfeita. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade sempre do empreendedor, né? Seja ele trabalhando sozinho ou com equipe, a gente precisa olhar para isso. Se ele quer crescer, ele vai precisar ter resultado, ele vai precisar ter aumento de faturamento. Para aumentar faturamento, precisa de cliente. Cliente precisa estar satisfeito, né? E é interessante, satisfação é diferente de experiência. Sim. Né? Isso é um ponto que a gente sempre fala muito na nossa comunicação como um todo. Essa pessoa lá, ela deve ter, estava satisfeita, mas a experiência dela, por causa dessa situação, de uma falha daqui a pouco na comunicação, e aí isso ia se tornar algo, né? E a mesma coisa acontece nos atendimentos via WhatsApp. Quanta coisa não é interpretada por falta de porque daí não tem a comunicação offline, tu não tá vendo a pessoa, tu não tá vendo a comunicação não verbal. Então, aquele não pode ser de um jeito interpretado, como pode ser um não, pode ser um não. Então, existem várias questões intrínsecas ali e que, se tu não tá atento,
Tu olha sempre como que é o atendimento do teu negócio, da tua clínica, do teu consultório, do teu espaço? Tu tá olhando isso? Tu tá percebendo se a secretária tá fazendo um bom atendimento ou se tua recepcionista tá alinhada a tudo aquilo